Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende nos Estados Unidos o desempenho da economia brasileira, a resposta do governo Jair Bolsonaro à pandemia e a solidez da democracia, e diz que o governo brasileiro é contra o desmatamento ilegal. A crise energética na China pode ter impacto sobre a oferta de alimentos no Brasil no ano que vem. O governo chinês adota medidas para aumentar a produção de carvão. Tatiana Prazeres, pesquisadora da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim, analisa a crise. Brasil e Argentina anunciam acordo para reduzir em 10% a tarifa externa comum do Mercosul. O Prêmio Nobel de Economia vai para 3 economistas cujos estudos ajudam a entender o impacto do salário mínimo. Teremos análise da economista Mônica de Bolle, do Instituto Peterson, de Washington. E a polícia norueguesa identifica o autor do atentado com arco e flecha que matou 5 pessoas. Ele é um dinamarquês de 37 anos que já era suspeito de radicalização. O ministro Paulo Guedes repetiu aí essa defesa que teria feito com investidores, agora há pouco aqui na Embaixada do Brasil em Washington, onde ele conversou com jornalistas por cerca de 1 hora. Ele disse, por exemplo, que explicou para os investidores internacionais e para as autoridades que participam aqui das reuniões do G20 e do FMI, que a população brasileira tem altos índices de vacinação, e ele disse que os interlocutores teriam ficado surpresos com esse dado. O ministro foi perguntado, então, se essa surpresa era causada pelo posicionamento do presidente Jair Bolsonaro com relação às vacinas. Aí o ministro preferiu desconversar, disse que as declarações do presidente tratam-se do que ele chamou de guerra política, envolvendo a oposição e a mídia, e que ele veio para cá para trazer fatos sobre a vacinação dos brasileiros. O ministro aqui também com a gente voltou a defender a privatização da Petrobras. Só que mais cedo ele fez então essa defesa que você mencionou dos investimentos no país, tentando explicar para os investidores que temos estabilidade, que as instituições no Brasil são fortes o suficiente para receber investimentos externos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve nessa terça e quarta-feira nos Estados Unidos e em várias intervenções. Ele deu uma entrevista à CNN, a nossa colega Julia Chatterley, falou no FMI, claro, esse é o principal compromisso dele, falou no Atlantic Council, um think tank de Washington, e também deu uma entrevista coletiva na Embaixada do Brasil em Washington. Resumindo, o Paulo Guedes tinha 3 linhas de defesa em relação ao governo brasileiro. Em primeiro lugar, em relação à economia, ele disse que o FMI errou na estimativa de queda do PIB do Brasil, que estimava em 9,7% em 2020, e a queda, o encolhimento da economia foi de 4,1%. E ele diz que o FMI vai errar de novo este ano e no ano que vem. Ele acha que no ano que vem o Brasil já vai crescer 3%, o dobro do que estima o FMI, que é 1,5%. Em relação a este ano, gira em torno de 5%, a diferença é bem pequena entre o que o FMI diz e o governo brasileiro. Está na segunda casa decimal a diferença. E ele diz que o FMI erra por causa dos ruídos que existem em Washington em relação ao Brasil. Os ruídos são de que o Brasil não vacina a população e de que está queimando a floresta. Ele diz que essas duas coisas estão erradas, que o Brasil, como porcentagem da população, já vacinou mais adultos do que os Estados Unidos. E que o governo brasileiro está tratando de conter o desmatamento ilegal. Ele diz que o governo é contra o desmatamento ilegal, mas que enfrenta o problema de monitorar uma área maior que a Europa Ocidental. Mas disse, por exemplo, que vai aprovar uma lei no ano que vem para facilitar o crédito para o agronegócio de baixo carbono. E citou uma série de outras iniciativas no sentido de reduzir as emissões
dos gases de efeito estufa por parte do Brasil. Nessa área de negócios, ele disse que o Brasil já atendeu 100 dos 247 requisitos para o ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e vai pedir o reconhecimento de outros 60. Ou seja, ao final desse processo, se tudo der certo, teria atendido 160 dos 247 requisitos. Disse que até o final do ano o Brasil aprova a reforma tributária e nela vai incluir a cobrança de impostos sobre dividendos, é algo que os países da OCDE fazem e o Brasil não faz. E disse que o Brasil vai reduzir os impostos sobre as empresas. A OCDE cobra em média 23% de impostos sobre as empresas e o Brasil cobra 34% e com a reforma tributária cai para 26%. Ele disse também que até o final do ano o Brasil vai aprovar, sempre falando do Congresso brasileiro, que o Congresso brasileiro vai aprovar a privatização dos Correios e também da Eletrobras, que ele diz que é a maior empresa de energia da América Latina. Sobre a resposta à pandemia, ele disse que o Brasil gasta 10% do seu PIB com assistência social, que fez um investimento para conter o impacto negativo da pandemia sobre os mais pobres no Brasil e que esse esforço foi maior do que aqui dos outros países da região e também dos países avançados. E que quando o governo Bolsonaro assumiu, o gasto público era de 19,7% do PIB. Ele cresceu no ano da pandemia para 26,5%, mas vai cair, segundo o Paulo Guedes, para 17,5% do PIB. E ele disse que é coisa rara cortar gastos públicos no último ano de governo, ou seja, num ano de eleição. E que havia uma previsão de que a dívida brasileira chegaria a 100% do PIB e está em 81%. Ele disse que o Brasil tem 100 bilhões de dólares em investimentos contratados em concessões, ferrovias, aeroportos, portos e que isso é crescimento contratado para o ano que vem. Segundo Paulo Guedes, se o ranking Doing Business, fazendo negócios, do Banco Mundial não tivesse sido suspenso por causa de denúncias de irregularidades no ano passado, o Brasil avançaria entre 30 e 40 posições, porque tem adotado medidas para melhorar o ambiente de negócios, por exemplo, reduzir para 3 dias o tempo necessário para a criação de uma empresa. Disse que o Brasil, com esses programas todos, teve a maior redução de pobreza nos últimos 40 anos. Uma investigação encomendada pelo parlamento britânico concluiu que o governo Boris Johnson cometeu erros graves no início da pandemia e disse que esse foi um dos fracassos de saúde pública mais significativos da história do país. O governo não adotou medidas para conter a transmissão do vírus que foram adotadas por outros países, como lockdown, o uso de máscaras e testes em massa. Essas providências foram adotadas 1 mês, 2 meses depois de o vírus ter sido detectado no Reino Unido. Boris Johnson foi abandonando o negacionismo inicial e quando se hospitalizou com coronavírus em abril, a partir daí então intensificou ainda mais as medidas para proteger o país do coronavírus. Mas havia denúncias, incluindo de ex-membros do governo, de que o Boris Johnson estava preocupado apenas com a economia e não com a saúde dos britânicos. Mas isso, como eu digo, mudou com o tempo ao longo do ano de 2020. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse numa entrevista à Rádio Bandeirantes que o governo brasileiro está preocupado com a possível falta de fertilizantes no ano que vem, por causa das sanções contra a Belarus, fornecedora de fertilizantes para o Brasil, e por causa da escassez de energia na China. A Belarus sofre sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por causa da repressão aos protestos contra a aparente fraude nas eleições presidenciais do ano passado, que deram o 5º mandato ao presidente Alexander Lukashenko, considerado o último ditador da Europa, ele que está no cargo desde 1992. E a crise de energia na China também afeta bastante a produção de fertilizantes
e muitas outras partes da cadeia de produção de alimentos. Analistas e exportadores preveem uma queda de 12% no consumo industrial de energia na China neste último trimestre do ano por causa da escassez de carvão. O banco holandês Rabobank, que é especializado no agronegócio, avalia que a crise de energia na China terá impactos nas cadeias chinesas de alimentos básicos, proteína animal, grãos, laticínios e alimentos processados. A crise prejudica o fornecimento de embalagens de papel e alumínio usadas nos alimentos. A refrigeração de alimentos também sofre com cortes de energia, aumentando os custos de armazenamento de produtos resfriados e congelados. Usinas de esmagamento de grãos, como a soja, para a produção de óleo, também estão sofrendo com cortes no fornecimento de energia. A China ordenou que as mineradoras de carvão aumentem a produção. Autoridades de energia da Mongólia Interior, que é uma região produtora de carvão, uma das maiores regiões produtoras de carvão da China, instruíram 72 minas a expandir a capacidade em 100 milhões de toneladas. Sobre esse assunto, a gente ouve agora a análise da pesquisadora Tatiana Prazeres, da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim. Quais são as causas da crise energética da China de hoje? Eu diria que o preço do carvão é uma delas, né? O preço subiu muito nos últimos tempos e o carvão ocupa uma fatia grande, né, da matriz energética chinesa, né? Quase 58% da matriz energética, 60% da matriz energética chinesa. E na China, o preço da energia elétrica é controlado pelo governo. Então, as usinas que geram energia elétrica se veem nessa situação muito complicada, em que o custo do principal insumo subiu muito e isso não pode ser repassado para o valor da energia elétrica. Basicamente, elas teriam que operar no prejuízo para seguir fornecendo nas quantidades necessárias e elas naturalmente não estão fazendo isso, né? Bom, como o governo reagiu? Em primeiro lugar, flexibilizando o preço da energia elétrica no país, o que é uma mudança, digamos, importante. Em segundo lugar, o governo busca diminuir a pressão sobre o preço do carvão. Isso significa importar mais carvão, comprar a qualquer preço, significa estimular a produção doméstica de carvão. Além da questão do preço do carvão, um outro fator importante tem a ver com as metas definidas por Pequim, né, pelo governo central, para as autoridades provinciais chinesas relacionadas a controle, né, de emissões de CO2, nesse esforço mais amplo de combate ao aquecimento global. Então, há metas energéticas para as províncias e muitas delas não estavam cumprindo essas metas. O governo anunciou recentemente que 7 províncias, por exemplo, tinham extrapolado metas de consumo energético, etc. E essas metas aqui têm valor, né? Porque a promoção das autoridades, a carreira dessas pessoas depende, né, do cumprimento de metas definidas por Pequim. Então não é pouca coisa. O que algumas províncias fizeram? Bom, racionaram o fornecimento de energia, o que naturalmente tem os seus problemas, né? E o último fator que eu destacaria é o aumento da demanda por energia na China. Entre janeiro e agosto desse ano, por exemplo, na província de Guangdong, que é um grande polo manufatureiro na China, o aumento foi de mais de 17%. Então, se a gente combina esses fatores, a gente chega na situação de hoje, que é uma situação preocupante, porque ela coloca em xeque os compromissos ambientais da China, né? Então você tem uma preocupação de segurança energética, que é muito séria, né, por um lado, e por outro, a preocupação em conter a emissão de CO2, que tem a ver com o combate ao aquecimento global. A China acabou de anunciar na Assembleia Geral da ONU que deixaria de financiar a construção de usinas, né, de geração de energia elétrica a carvão fora da China. E dentro do país a situação é, ironicamente, o oposto, né? O país tem investido na produção de carvão exatamente para lidar com a crise energética. Espera-se que essa tensão, né, seja temporária, que a crise seja resolvida e que isso não tire a China do rumo em prol da transição para uma economia de baixo carbono. A China assumiu metas ambiciosas nessa área, continua ampliando as suas emissões, mas a expectativa é de que comece muito em breve a reduzi-las. Para isso, precisa diminuir a dependência do carvão sem
comprometer o fornecimento de energia. Eu acho que essa é a equação, esse é o desafio chinês. Bom, além desse impacto ambiental, há consequências econômicas também. Se a gente for pensar nas consequências da crise energética, naturalmente eu preciso falar da economia. Então, a produção industrial de bens mais intensivos em energia, como alumínio, aço, cimento, isso tudo, digamos, é posto em xeque e impacto nos preços desses fatores, né? Exportação chinesa pode ser impactada, cadeias de valor que dependem de insumos chineses podem ser impactadas também, mas de maneira geral o que chama atenção é o risco ou o impacto da crise energética para o crescimento do PIB chinês. Não se sabe exatamente qual o impacto, porque afinal de contas a crise ainda está em curso, mas é claro, qualquer impacto no que é a segunda maior economia do mundo tem repercussões globais. Depois de quase 3 anos sob prisão domiciliar no Canadá, a diretora financeira e herdeira da Huawei, Meng Wanzhou, chegou à cidade de Shenzhen na manhã de domingo, hora de Brasília. Em troca da libertação de Meng Wanzhou do Canadá, a China soltou 2 canadenses que ela havia prendido depois da captura de Meng, sob acusação de espionagem. Meng foi detida no dia 1º de dezembro de 2018, ficou sob prisão domiciliar, na verdade podia sair, fazer compras em Toronto, mas estava sob vigilância, não podia deixar a cidade nem o Canadá. Isso por causa de um pedido de extradição dos Estados Unidos, que a acusam de violar sanções contra o Irã. Como parte de um acordo com o Departamento de Justiça americano, Meng Wanzhou admitiu ter ocultado transações com o Irã, que está, por sua vez, sob sanções dos Estados Unidos. Mas você sabe, a Huawei está na mira dos Estados Unidos, que tentam evitar o maior número possível de países adotem a Huawei nas suas frequências de 5G, incluindo o Brasil. A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório especial sobre a COP26, a Conferência de Mudanças Climáticas, que ocorre agora a partir do final de outubro e início de novembro em Glasgow. São 10 recomendações que foram desenvolvidas em consulta com mais de 400 entidades, representando 45 milhões de profissionais de saúde. O relatório argumenta que os benefícios para a saúde pública de ações ambiciosas para conter a mudança climática superam em muito os custos dessas iniciativas. Os chanceleres do Brasil, Carlos França, e da Argentina, Santiago Cafiero, se reuniram em Brasília na sexta-feira, dia 8, e concordaram em trabalhar com o Paraguai e Uruguai para uma aprovação de uma redução em 10% das alíquotas da tarifa externa comum. A Argentina conseguiu garantir aí, proteger o setor de autopeças, têxteis e calçados para não reduzir as tarifas para esses setores. No entanto, eu conversei tanto com fontes argentinas quanto brasileiras. E os brasileiros acham que vão poder, a partir desse acordo, flexibilizar a tarifa do Brasil para negociar acordos bilaterais com outros países. A tarifa média do Mercosul é de 13%, enquanto a tarifa média do mundo é de 4%. Com tarifa tão alta, fica difícil negociar acordos com o restante do mundo. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a elevação do teto da dívida do governo americano em 480 milhões de dólares, isso para poder custear os gastos do governo até por volta do dia 3 de dezembro. Falta então agora negociar entre os próprios democratas a questão daquele pacote de 3 trilhões e meio de dólares para programas ambientais e sociais. Há uma divergência entre os próprios democratas sobre esse pacote. E também a discussão sobre uma elevação mais significativa de mais longo prazo do teto da dívida para que o Tesouro americano possa continuar custeando os gastos do governo federal. Uma ideia que está na mesa seria autorizar a secretária
do Tesouro, Janet Yellen, a ela própria aumentar o teto da dívida. E aí o Congresso americano rejeitaria, vetaria caso se opusesse a isso. O Prêmio Nobel de Economia deste ano foi para 3 economistas cujos estudos ajudaram a resolver dúvidas a respeito do impacto dos aumentos do salário mínimo, o impacto inclusive sobre a empregabilidade, sobre o emprego, sobre o desejo dos trabalhadores de continuarem empregados. Esse é um debate bastante atual nos Estados Unidos. O americano de origem canadense David Card, o americano de origem israelense Joshua Angrist e o americano de origem holandesa Guido Imbens venceram o prêmio, dividiram entre si. Como você vê, os imigrantes realmente dão uma enorme contribuição para a ciência nos Estados Unidos. A gente ouve agora a análise da economista Mônica de Bolle, do Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington. O Prêmio Nobel é uma premiação cujo objetivo é homenagear e reconhecer o trabalho de grande envergadura de pesquisadores em diversas áreas. Então, quando eu digo de grande envergadura, são trabalhos que tiveram uma repercussão na literatura acadêmica e muitas vezes na aplicação de políticas públicas também muito grandes. Foram contribuições muito relevantes nas suas diversas áreas. Então, embora o Prêmio Nobel de Economia desse ano esteja muito alinhado com o debate de conjuntura atual, é muito importante ter em mente que o Prêmio Nobel em si não é uma premiação que esteja em nada associada à conjuntura. É uma premiação por uma contribuição muito relevante e que teve muitas implicações de médio e longo prazo. Eu estou dizendo isso porque, como a premiação desse ano foi para aqueles pesquisadores que testam a teoria econômica, olhando se essa teoria econômica se adequa ou não aos dados, ou seja, se há embasamento empírico que sustente a teoria, é muito importante saber entender que isso é uma linha de pesquisa muito relevante em economia e que é uma linha de pesquisa que tem extrema relevância para a política pública, e política pública acaba sendo sempre um tema de conjuntura. No caso, os pesquisadores que receberam o Nobel de Economia trabalharam durante muitos anos com a questão do salário mínimo, em particular aqui nos Estados Unidos. O que acontece aqui nos Estados Unidos? Aqui não existe uma rede de proteção social. Os Estados Unidos são talvez o único país entre os países desenvolvidos que carece de uma rede de proteção social robusta, né? Então não existe política de salário mínimo, existe, mas ela não é como ela é em outros países, principalmente outros países desenvolvidos, mas até em outros países em desenvolvimento também. Não existe uma rede de proteção social robusta como tem, por exemplo, os países europeus. E esse debate sobre a necessidade de você ter uma rede de proteção social robusta, aqui nos Estados Unidos, ele já é um debate não conjuntural, ele já é um debate de política pública de longo prazo aqui. E claramente ele ficou muito mais relevante durante a pandemia e nesse momento que a gente está atravessando agora. Então, essas questões aí relativas a, por exemplo, salário mínimo, se os Estados Unidos devem ter uma política única de salário mínimo ou se não tiverem uma política única de salário mínimo, aonde o salário mínimo é muito baixo, o salário mínimo deve ou não ser aumentado. Isso é um debate conjuntural do momento. E, por acaso, o Prêmio Nobel dado esse ano para uma linha de pesquisa que acaba tocando nesse assunto de forma muito direta, contribuiu. A premiação, uma parte dela pelo menos, foi para pesquisadores que há muito tempo desenvolveram técnicas e metodologias para testar a seguinte hipótese, ou pelo menos para responder a seguinte pergunta. Se você aumentar o salário mínimo, você reduz o incentivo das pessoas a trabalharem mais? E a resposta que esses pesquisadores, por meio de uma análise empírica minuciosa, chegaram é que a resposta é não. Essa resposta para o salário mínimo, ela não se restringe apenas ao salário mínimo. Ela abarca também, por exemplo, o mesmo tipo de pergunta para programas sociais. Então, se você perguntar assim, se os Estados Unidos tivessem
um programa, digamos, de redução de pobreza parecido com Bolsa Família, que a gente tem no Brasil, isso induziria as pessoas a trabalharem menos? Isso geraria um incentivo perverso, levando as pessoas a trabalharem menos? Pelo que a gente vê com as pesquisas feitas para salário mínimo, a resposta também é não. Então, a premiação, de novo, ela foi para uma linha de pesquisa de extrema importância e que deu muitas contribuições relevantes ao longo do tempo para a pesquisa acadêmica, mas ela tem uma profunda implicação para a política pública e principalmente para a política pública nesse momento. Então, embora o Nobel não tenha nenhuma conotação conjuntural, nesse momento essa premiação acabou tendo sim uma implicação conjuntural extremamente relevante, extremamente rica e enriquecedora para o debate econômico atual aqui nos Estados Unidos. Um homem armado matou pelo menos 4 pessoas no sul da Noruega. O agressor foi preso. Ele carregava um arco e flecha. O número de vítimas foi divulgado por um conglomerado de mídia da Noruega e citado pela agência de notícias Reuters. A polícia da cidade de Kongsberg investiga a possibilidade de um ataque terrorista. A polícia norueguesa identificou o suspeito no ataque com arco e flecha na cidade de Kongsberg, no sul do país, que deixou 5 mortos e 3 feridos. A polícia diz que está tratando esse caso como terrorismo. O nome do suspeito é Espen Andersen Brethen. Ele é dinamarquês e tem 37 anos de idade e a polícia já o conhecia. Ele já era suspeito de radicalização, mas não há mais detalhes sobre os propósitos, os motivos desse suspeito. 4 mulheres e um homem morreram no ataque. Todos eles tinham entre 50 e 70 anos de idade. E o ataque ocorreu na véspera, na verdade, da tomada de posse de um novo governo. E foi justamente a mudança do Partido Conservador, que perdeu as eleições, para o Partido Trabalhista. O líder trabalhista Jonas Gahr Store assumiu o cargo de primeiro-ministro na quinta-feira, entrando no lugar, portanto, da ex-primeira-ministra conservadora Erna Solberg. Você se lembra que em 2011 o Partido Trabalhista da Noruega foi alvo do pior atentado terrorista da história do país. O ultranacionalista radical Anders Behring Breivik realizou 2 atentados contra o governo trabalhista e contra a Liga da Juventude Operária, no qual, nesses 2 atentados, 77 pessoas foram mortas. O primeiro ataque foi a explosão de um carro-bomba em Oslo, no local em que está a sede do governo da Noruega. Em seguida, o Breivik pegou uma balsa e foi para a ilha de Utoya, onde estava havendo um acampamento de verão da Liga da Juventude Operária. E ali ele abriu fogo contra os jovens que estavam ali acampados. E na ilha ele matou 67 pessoas. A União Europeia prometeu 1 bilhão de euros em ajuda ao Afeganistão e aos países vizinhos, isso numa reunião remota do G20 na terça-feira, para discutir formas de prevenir um desastre econômico e humanitário no Afeganistão. Mas o governo de Joe Biden se manteve numa postura cautelosa, não quis prometer nenhum apoio ao governo do Talibã, mesmo depois de uma reunião entre representantes americanos e do Talibã em Doha, no Catar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse o seguinte, abre aspas, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar um grande colapso humanitário e socioeconômico no Afeganistão, e precisamos fazer isso rápido. No domingo, o Iraque realizou sua 5ª eleição desde a remoção de Saddam Hussein em 2003, 5ª eleição para as 329 cadeiras do Parlamento Nacional. Segundo os dados preliminares, o grande vencedor, de novo, foi o líder xiita nacionalista Muqtada al-Sadr, que já tinha sido
o vencedor da eleição anterior. Ele ganhou mais 20 cadeiras e ficou, segundo esses dados preliminares, com 73 das 329 cadeiras do parlamento. Agora começam aquelas tradicionais difíceis negociações para a formação de uma coalizão. Esse resultado não agrada ao Irã, porque embora o Muqtada al-Sadr seja xiita e contrário à presença americana no Iraque, ele também é contrário à influência do Irã sobre o Iraque. Essas eleições foram marcadas pelo menor comparecimento desde o fim da ditadura de Saddam Hussein. Apenas 41% dos eleitores votaram. E isso por causa de um boicote daqueles manifestantes que realizaram protestos no final de 2019, e essas manifestações levaram à antecipação das eleições, mas eles consideraram que não foram feitas as reformas que eles esperavam para ter um processo eleitoral mais justo. Pai da bomba nuclear paquistanesa, Abdul Qadir Khan, morreu no domingo aos 85 anos, aparentemente por complicações associadas à Covid. Ele é acusado de ter ajudado também nos programas nucleares da Coreia do Norte e do Irã. É uma figura bastante importante nesse contexto das questões nucleares na Ásia. Em março de 2001, sob pressão americana, o então presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, afastou o Qadir Khan da direção do Laboratório Nuclear Nacional e supostamente passou a controlar os seus passos. Mas o Qadir Khan continuou sendo considerado um herói nacional. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou um plano de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 25 anos em infraestrutura física e conectividade. Bem ao estilo marqueteiro do Narendra Modi, o plano foi batizado de PM Gati Shakti, ou seja, Primeiro-Ministro Poder da Velocidade. E, é claro, um plano para fazer frente, mas de forma bem mais modesta, aos investimentos bilionários da China em infraestrutura e conectividade também. No Chile, o presidente Sebastián Piñera decretou estado de exceção no sul do país para mobilizar as forças armadas para conter os confrontos dos índios Mapuche contra a polícia. A oposição apresentou um pedido de impeachment contra Piñera por causa dele ter ativos em offshore, em empresas offshore, conforme foi revelado pelos Pandora Papers. Por último, na Venezuela, o general Raúl Baduel, que articulou a resistência contra o golpe contra Hugo Chávez em 2002, morreu na prisão de parada respiratória relacionada com a Covid. Depois de ter salvado Chávez daquele golpe de 2002, ele se tornou ministro da Defesa, mas, com o passar do tempo, começou a criticar e a resistir às medidas do Chávez rumo a um regime autoritário, por isso se tornou um desafeto do chavismo e se tornou um dos presos políticos mais importantes da Venezuela. Muito respeitado nas Forças Armadas, ele tinha sido transferido recentemente do presídio de La Tumba para uma cela no Helicoide, a sede da Polícia Secreta Venezuelana. O anúncio da morte de Raúl Baduel, que eu conheci, por sinal, entrevistei, foi feito pelo procurador-geral Tarek Saab. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.